10. Hoje estaremos estudando o capítulo 11. Esses 3 capítulos de Romanos, 9, 10 e 11, eles estão muito ligados. Estão tratando do assunto principalmente de Israel, mas também dos gentios. O capítulo 9 deu grande ênfase à questão da eleição do povo de Deus da antiga aliança. A eleição dos judeus através de Abraão, essa aliança que começa com Abraão e os descendentes de Abraão. O capítulo de número 10 já trata sobre a rejeição de Israel, como Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Salvador. E o capítulo de número 11 então trata da restauração de Israel. É interessante observar essas 3 ênfases que é dada nesses 3 capítulos. O capítulo 9 tratando da eleição do povo de Deus, que começa com a figura do primeiro patriarca Abraão e os seus descendentes segundo a carne. O capítulo 10 então mostra a rejeição, que houve o endurecimento no coração deste povo. E o capítulo 11 então Paulo vai estar tratando então da restauração de Israel, tá bom? Então é muito interessante esta visão aqui. E vamos fazer o seguinte, eu gostaria de encerrar esse estudo do capítulo 11. Então nós vamos estudando, analisando cada parágrafo aqui do capítulo 11. Como? Não, vou entrar no capítulo 11 hoje, tá bom? Encerrar o 10. O pastor Carlos acho que foi muito bem no capítulo 10, acho que não há necessidade eu vou entrar no capítulo 11, tá bom? Amém? Muito bem, meus queridos irmãos. E nessa exposição aqui deste capítulo 11 de Romanos, meus queridos irmãos, nós podemos observar que Paulo está tratando principalmente de quatro temas ou assuntos bem distintos aqui no capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 10, Paulo vai mostrar que Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. E ele vai usar vários argumentos aqui. Olha como ele começa o capítulo 11. Ele começa dizendo: pergunto, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? É uma pergunta. Como é que vem a resposta? Vem com uma afirmação categórica: de modo nenhum. Deus então não rejeitou o seu povo, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, se Deus tivesse rejeitado totalmente o seu povo, como é que Paulo podia ser um apóstolo de Cristo Jesus? Porque Paulo também era um judeu, e ele diz até a tribo da qual ele fazia parte, da tribo de Benjamim, né? Uma tribo importante de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul, vem da tribo de Benjamim. Mas não era apenas Paulo, ele está citando o seu próprio exemplo. Mas, meus queridos irmãos, temos que observar que todos os apóstolos de Jesus Cristo eram judeus. Amém? E todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de Lucas, todos os escritores do Novo Testamento também eram judeus. Então, e esse povo então fazia parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que na igreja do primeiro século havia dezenas e centenas de cristãos judeus. A Atos mostra lá sobre Jerusalém, dizendo que muitíssimos, olha a expressão que usa Lucas, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, havia se convertido a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então essa rejeição da nação de Israel não é no todo não, porque sempre há um remanescente que cria no Senhor Jesus e servia o Senhor. Então ele cita o seu próprio exemplo. Se Deus rejeitou o seu povo, como é que eu sou um cristão? Como é que eu sou um apóstolo de Cristo Jesus? Se eu sou um verdadeiro judeu, se eu pertenço à tribo de Benjamim, porque essa citação da tribo de Benjamim é importante, porque quando a nação é dividida, o reino do norte, que depois é levado para o exílio, para o cativeiro, e houve uma mistura muito grande entre aquelas 10 tribos que foram para o norte lá, daí nascem os samaritanos, mistura ali, porque o rei mandou pessoas de outras nações para a cidade de Samaria, então havia uma mistura muito grande. Mas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim foram aqueles que permaneceram fiéis no sul da nação de Israel, que foram
foram levados para o cativeiro também em Babilônia, mas depois retornaram para a sua terra. Então Paulo, sem dúvida nenhuma, é um verdadeiro judeu, e um verdadeiro judeu convertido a Jesus Cristo e que torna-se no apóstolo, que ele chama o apóstolo dos gentios. Mas ele vai citar outro exemplo também, o exemplo de Elias, nesses versículos de número 2 e 3. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Deus disse: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Interessante esse segundo exemplo. Primeiro, Deus não rejeitou o seu povo porque eu sou crente. Eu sou cristão e eu sou um judeu da tribo de Benjamim. Depois ele cita essa experiência de Elias. Quando Elias, num momento assim de muita tristeza, parece que Elias até está mesmo em depressão, pedindo a morte, quando ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei. E agora Jezabel procura tirar-me a vida. Deus disse: não, Elias, ainda há 7.000 homens que não se dobraram os seus joelhos diante de Baal. Essa expressão, por muitos comentaristas da Bíblia, 7.000 homens, 7 na Bíblia é um número de plenitude. Alguém diz que o número 7 é um número de perfeição. Me parece que não é esse o propósito, porque a própria besta tem sete cabeças lá e não tem nada de perfeição na besta de Apocalipse. 7 na Bíblia é um número de totalidade, um número de plenitude. Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim no dia? Até 7 vezes. Jesus diz: eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, quando, por exemplo, Deus disse a 7.000 homens que não se dobraram, há um grupo expressivo em Israel. Esses 7.000 pode ser 10.000, 20.000, sei lá, 5.000, mas havia um grupo de pessoas que não havia se aderido ao culto a Baal. Interessante essa visão aqui, meus queridos irmãos. E Paulo diz: assim como na época de Elias, que tinha acontecido uma grande apostasia espiritual no reino do norte, quando a maioria dos judeus, instigado por Acabe e por Jezabel, tinha passado a cultuar a Baal, mas havia muitos judeus lá no reino do norte que não se dobraram também diante de Baal. O que Paulo está dizendo hoje também, hoje na nossa época, há muitos judeus que servem ao Senhor. E provavelmente há milhares, meus queridos irmãos. É muito difícil de saber, com aquele reino do norte, quem de fato realmente é judeu, tem sangue lá da descendência de Abraão. Na tribo de Judá isso é possível, mas nas tribos lá do norte isso é quase impossível. Muitos judeus não preservaram, assim, vamos dizer assim, essa sua genealogia. Então, meus queridos irmãos, esse é o segundo exemplo que ele cita. Mas do versículo 5 a 6, então, ele diz que hoje é um remanescente. Observa o versículo 5, 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não tem jeito, graça e obra é uma coisa ou outra. Você é salvo pela graça ou você é salvo pelas obras. Você é salvo pelas obras ou pela graça. Não tem jeito de ser salvo das duas maneiras, mas sabemos que a salvação é pela graça, independente das nossas obras. A obra deve ser simplesmente uma consequência, um resultado da nossa fé em Cristo Jesus. Como disse Efésios capítulo 2, versículo 10, Deus já nos recriou para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas a salvação é pela graça. E havia muitos judeus que haviam entendido, como Paulo, esta mensagem da graça do nosso Deus, do nosso Salvador
Jesus Cristo. E no versículo 7 a 10, então, ele vai citar esse exemplo, esse último exemplo, que houve, sem dúvida nenhuma, o endurecimento de alguns, mas a salvação para outros. Que diremos, verso 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Aqueles que rejeitaram a mensagem da graça. Teve um endurecimento no coração daqueles que rejeitaram. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Essa é uma citação de Isaías capítulo 29, 10. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa um laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam e fique para sempre encurvados as suas costas. Observe então que o endurecimento não foi a toda a nação de Israel. O endurecimento veio para aqueles que rejeitaram o quê? A mensagem da graça de Deus, a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. É interessante essa ideia do endurecimento. Quando que Deus endurece o coração do homem? A pessoa pode até pensar, mas se é Deus que endureceu, o homem não tem responsabilidade, porque é Deus que endurece o coração. Mas quando é que Deus endurece o coração do homem? Quando o homem se endurece para Deus. O exemplo que já citou no capítulo anterior, 9 de Romanos, é o próprio exemplo de Faraó. Quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque o coração dele era duro, o coração dele era presunçoso, prepotente, arrogante. Então Deus, para mostrar a sua glória e o seu poder, acaba de endurecer o coração de Faraó e ele tenta segurar de todas as maneiras a nação de Israel lá no exílio, ou melhor, no cativeiro lá no Egito, só depois da 10ª praga. Então, meus queridos irmãos, é um perigo muito grande quando nós fechamos o nosso coração para a verdade. É muito fácil de abrir o coração para a mentira. Interessante que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus permite a operação do erro para darem crédito à mentira. É muito perigoso fechar o coração para Deus. Porque quando nós endurecemos o coração para Deus, essa ideia que Deus endurece é que o Espírito para de agir na vida da pessoa. E quando o Espírito de Deus para de agir, então vem o endurecimento total. Certo? Quando eu disse Deus endureceu, a ideia é muito mais que Deus, o Espírito não está mais atuando naquela vida. O Espírito não está mais agindo. E se o Espírito não atuar, não tem esperança. Porque só o Espírito de Deus pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém converte a Deus sem uma ação do Espírito Santo. No sermão de Estevão, lá em Atos capítulo 7, diz que aqueles judeus que estavam apedrejando Estevão, o texto diz que sempre eles resistiam a Deus, resistiam ao Espírito Santo. Então há um perigo, mas houve judeus que ouviram a mensagem da graça, do amor de Deus em Cristo Jesus, abriram o coração e se converteram. E aqueles que endureceram o coração, então, meus queridos irmãos, o Espírito parou de atuar nesse pessoal. E se não houver uma ação do Espírito, daí não há esperança. O texto de João 1,12 do Evangelho de João é muito interessante. Versículo 11 diz que Jesus veio para o que era seu, isso para o seu povo, o povo judeu, mas os que era seu não receberam, não quiseram, rejeitaram. Mas todos quanto receberam, né, isso pode ser judeu ou gentil, Deus deu os direitos de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aí já vem uma aplicação muito importante para nós, nesse texto aqui. Tenhamos cuidado. Cuidado em fechar o coração para a verdade de Deus, porque quando fechamos para a verdade, automaticamente nós estamos abrindo para a mentira, para o engano. Cuidado com o endurecimento à voz do Espírito Santo, porque se o Espírito de Deus parar de falar ao nosso coração, à nossa consciência, meus queridos irmãos, daí não há mais esperança de arrependimento. Eu creio que nesse sentido é que Jesus Cristo falou sobre o pecado contra o Espírito. Por que o pecado contra o Espírito Santo
no Evangelho se torna mais grave do que o pecado contra o pai e contra o filho. Aquele que pecar contra o pai tem perdão, o que pecar contra o filho tem perdão, mas o que pecar contra o Espírito não tem perdão nem nessa vida nem na outra. Por quê? Porque é o Espírito que convence o indivíduo do pecado. É o Espírito que pode conduzir a pessoa a toda a verdade. Se o Espírito para de agir na nossa vida, não tem esperança. De vez em quando alguém chega para mim preocupado: pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu digo: você está preocupado com isso? As pessoas dizem às vezes: estou preocupado, será que eu pequei contra o Espírito? E qual a resposta que eu dou? Enquanto você tiver essa preocupação, que você pecou contra o Espírito, você não pecou. Porque o dia que você pecar, o Espírito Santo para de agir, você não vai estar nem aí para isso, certo? Enquanto a pessoa tiver esse cuidado, será que eu pequei contra o Espírito Santo? É um bom sinal que ele não pecou, viu? Porque o Espírito ainda está agindo para convencer do pecado. Porque quando há esse endurecimento, significa que parou a ação de Deus, meus queridos irmãos. Daí vai fazer o que aqueles judeus fizeram. Quando Pilatos disse: eu estou livre do sangue desse justo. Lembra que os judeus, aqueles líderes religiosos, falaram para Pilatos? Que o sangue dele caia sobre quem? Sobre nós. E pior que complicou mais. Sobre nós e sobre quem mais? Os nossos filhos. Descendentes é boa tradução, exatamente. Não é só os filhos da primeira geração. Quando diz nossos filhos, significa os nossos descendentes. Que coisa triste, né? Esse é um endurecimento, né? E aqueles judeus sabiam. Estava levando Jesus a Pilatos por inveja, julgando Jesus de noite, fazendo a coisa, arrumando testemunhas falsas, como diz o texto lá, mas o Espírito não agia mais naqueles membros do Sinédrio. Um endurecimento total. Meus queridos irmãos, é por isso que Davi ora no Salmo 51, Deus, tem misericórdia, não retira de mim o teu Espírito. Porque se o Espírito de Deus parar de agir na vida de um indivíduo, na vida seja de um povo, daí, meus queridos irmãos, foi-se embora toda esperança, toda esperança. Deus tenha pena de nós e nos dê um coração sensível à voz do Espírito Santo. Um coração quebrantado ao nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus não rejeitou o seu povo. O povo rejeitou a Deus. Aqueles que abriram o coração, como Paulo, como no tempo de Israel, 7.000 homens, um grupo grande, ou melhor, no tempo de Elias, meus queridos irmãos, hoje há um remanescente segundo a graça, porque não há outro meio de salvação. O Romanos capítulo 10, o pastor Carlos tratou aqui, leu na aula passada, que o fim da lei, o que é? É Cristo. O propósito da lei é conduzir o homem a Jesus, mostrar que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, ninguém guarda os 10 mandamentos, todos nós já tropeçamos contra os 10 mandamentos. A lei quer nos conduzir a Cristo Jesus, mostrando que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus para a salvação, mas infelizmente muitos rejeitaram. Então hoje há um remanescente. Interessante, o grande teólogo da linha pentecostal, Mie Perma, foi um livro que eu li há mais de 40 anos atrás e me abençoa até hoje, Mie Perma. É o grande teólogo, é o primeiro teólogo da linha pentecostal. Tem um livro lindo, com título, é um livro de teologia sistemática, mas ele não usa esse título, ele diz, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Alguém já leu esse livro? Vale a pena, vale a pena. Escrito no início do século XX, mas você pode ser muito abençoado com a teologia numa linha mais pentecostal de Mie Perma, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Aquele teólogo é um judeu, sabe da sua linhagem, da sua descendência, né? Um pregador famoso dos Estados Unidos, do século XX aí, né? Acho que talvez, não sei se já morreu agora, Morris Cerullo, é judeu, tem muitos judeus que se convertem a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, pela eleição da graça, certo? Como nação,
sem dúvida nenhuma, há uma rejeição e endurecimento, mas não significa que não haja oportunidade de um judeu ser salvo através da graça de Deus de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui nesse outro parágrafo, que vai do versículo de número 11 até o versículo 24, eu estou seguindo exatamente até a divisão aqui da nossa Bíblia em português, eu estou com a Bíblia atualizada. Aqui, meus queridos, Paulo vai mostrar que Deus não desistiu do seu povo. E nós podemos destacar algumas verdades importantes aqui nesse texto. Primeiro, dos versículos 11 a 12, Paulo vai mostrar a transgressão de Israel. Isso, de alguma forma, foi uma bênção, porque trouxe salvação para quem? Trouxe salvação para os gentios. É o mesmo que nós já citamos de João. Veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus e o poder de ser feito filho de Deus. Interessante que Jesus inicia o seu ministério pregando para quem, irmãos? Lembra quando aquela mulher Sírio-Fenícia, que tinha uma filha horrivelmente endemoniada, clamava a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Vocês lembram o que Jesus disse para aquela mulher? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Jesus envia os seus apóstolos, tanto os 12 como os 70, ele envia para quem? Ele envia para Israel, meus queridos. Ele envia primeiro, e quando Deus oferece a salvação, conforme diz o grande teólogo Luiz Berkoff, um teólogo reformado, Deus faz isso com boa intenção. Não é simplesmente para mostrar que vai condenar o povo. Quando Deus manda pregar o evangelho a toda criatura, é que Deus quer salvar as criaturas. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Deus não manda a gente pregar o evangelho simplesmente para aqueles que não creem, ficar provado que não crê para ir para o inferno. Deus manda anunciar o evangelho porque Deus quer salvar todas as criaturas. Esse é o desejo de Deus. Esse é um grande problema que a gente cria com essa questão da doutrina da predestinação, né? Porque daí, não é só para os predestinados aí que Deus já predestinou. Não, é a questão, a Bíblia pelo menos não mostra a visão do Novo Testamento desta maneira. A boa vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade do indivíduo é endurecer, em fechar o seu coração. Isso é algo muito, para mim, muito claro na Escritura Sagrada. Observe o versículo 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio salvação a quem? Aos gentios. E essa expressão, para pô-los em? Essa expressão, para pô-los em ciúmes, é interessante. A ideia que Paulo está dizendo é que esses judeus, a ver os gentios se convertendo, a transformação na vida de pagãos, pensando no primeiro século, de tamanha imoralidade que existia no mundo romano, no mundo grego, de cultura helênica. Então a ideia, me parece, que esses judeus, ao ver os gentios se convertendo, devia entender, pô, esse Deus deles é esse Deus poderoso. Pô-los em ciúme, meus queridos irmãos. Essa palavra ciúme, que é a mesma palavra praticamente do zelo, me parece que Paulo está querendo mostrar que mesmo a salvação dos gentios, quem sabe pudesse despertar nos judeus a vontade de crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus gracioso. Olha como Paulo está tratando deste amor. Olha o verso 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para o gentio, quanto mais a sua plenitude. Interessante, aqui nós encontramos esta palavra plerous, palavra plenitude, vai dizer plenitude dos gentios e plenitude dos judeus. O que será até que venha a plenitude dos gentios? Até que se converta todos os gentios que haveria de abrir o coração para Cristo Jesus. Uma plenitude daqueles serão salvos. A plenitude dos judeus é que Paulo vai dizer que no fim dos
tempos, haverá um despertamento de judeus para Cristo Jesus, e os judeus se converterão em grande escala a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Isto é precioso, esta visão aqui. Esse capítulo, eu amo Romanos capítulo 11, a mensagem, quando Paulo vai tratando de maneira tão preciosa sobre isso. Nos versículos 13 a 15, Paulo vai mostrar que a salvação dos gentios, então, trouxe esse ciúme para os judeus. 13 a 15, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, Paulo está dizendo, e eu glorifico o meu ministério. Eu não estou triste, porque Deus não me escolheu para salvar o meu povo, mas eu glorifico a Deus pelo meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar o quê? Alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Observa que Paulo então tem essa grande esperança da salvação do seu povo, da salvação dos judeus. E tem que entender isto aqui, meus queridos irmãos, porque por uma questão de interpretação, vamos dizer assim, mais escatológica, tem muitas pessoas que acreditam que não há mais nem esperança para os judeus, que Deus rejeitou de uma vez para sempre esse povo, o povo da aliança, que não há esperança de salvação. Não é o que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 10. Ele cria piamente na salvação a própria conversão dos gentios. O propósito de Deus era colocar esse povo em ciúme ao ver a graça de Deus agindo, meus queridos. Eu tenho umas certas convicções teológicas e eu acho que elas têm algum fundamento bíblico. Me parece na Escritura que haverá uma grande oposição contra o povo de Deus no final dos tempos, contra os cristãos verdadeiros. O mundo caminha para isso, Hoje essa ideia que se fala tanto contra o chamado fundamentalista, os fundamentalistas, essa palavra tornou uma palavra terrível na imprensa, essa coisa. Fundamentalista, eles veem tudo, qualquer pessoa, por exemplo, se você acredita na Bíblia Sagrada, como ela está escrita, que, por exemplo, o pecado do homossexualismo é uma coisa abominável diante de Deus, então você é um fundamentalista. Você é um fundamentalista. Se você faz a afirmação, não, o cristianismo é uma religião diferente das outras religiões, e que segundo a Escritura Sagrada, o único meio de salvação é através de Jesus Cristo. Isso para muita gente é fundamentalismo. Quando você diz a Bíblia Sagrada é um livro canônico, é um livro inspirado, é o livro de Deus para a humanidade, isso para muita gente é fundamentalismo. E está criando, meus queridos irmãos, enquanto esse povo prega muito a questão da tolerância, nada de homofobia, nada de discriminação de raça, de qualquer outra coisa, eles mesmos vão criando uma grande rejeição ao que se chama de fundamentalismo. O mundo caminha, quando Jesus diz, sereis odiados de todas as nações, por causa de quê? Isso vai acontecer, meus irmãos. A Escritura não pode falhar, os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras, e é exatamente nesse contexto que Jesus cita esse versículo, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, e então virá o fim e o evangelho no meio de sendo odiado. Provavelmente é uma minha. Quando esses judeus, que tem muita gente zelosa, gente ortodoxa, verem cristãos sofrerem por causa de Jesus, isso, acredito eu, vai levar muitos deles a ver. A fé desse povo é uma fé genuína. E muitos vão se converter a Cristo Jesus. E haverá uma plenitude também de judeus. E essa ideia, todo Israel será salvo, tem que ter cuidado com a expressão. Alguém diz que tudo significa todos, tanto em grego como mas não é verdade. Todos nem sempre significa todos. Quando todo Israel será salvo, não significa que todo judeu vivo vai ser salvo. Não é essa a ideia, porque essa expressão repete muitas vezes com uma ideia diferente. É um grande número, uma plenitude, certo? Quem sabe, talvez até a maioria, mas não significa todos sendo salvos. O evangelho será pregado a toda criatura. Nós sabemos que quantas pessoas já morreram sem ouvir absolutamente nada do evangelho, meus queridos irmãos. Nunca
que todas as pessoas tiveram oportunidade. Tem que ter uma compreensão disso aí também, sem dúvida nenhuma. Então essa salvação dos gentios, ela deve trazer esse ciúme para os judeus. E a rejeição de Israel, então, e aqui essa aceitação dos gentios, que vai tratar do versículo 16 a 22, diz: e se foram santas as premissas, interessante isso aqui, que seria esses judeus da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém algum dos ramos foram quebrados, judeus, e tu, sendo oliveira brava, que somos nós, os gentios, fostes enxertados em meio deles, e se tornaste participantes da raiz da ceifa e da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Terás, pois, alguns ramos foram quebrados, judeus, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, pela incredulidade dos judeus, então, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante o quê? A fé. Estás firmes, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era esses judeus, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também, tu serás cortado, diz o versículo aqui, meus queridos irmãos. Então, o versículo está mostrando essa questão da rejeição de Israel e aceitação do gentio. Por que Israel foi rejeitado? Observaram? Por causa da incredulidade. E por que nós fomos aceitos e enxertados aí nessa oliveira? Por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Porque os verdadeiros filhos de Abraão não são segundo a carne, mas segundo a fé, que tem a mesma fé de Abraão. Então nós não devemos nos gloriar por isso, mas devemos temer. E nós vamos permanecer se continuarmos crendo em Cristo Jesus, nessa graça maravilhosa. Mas não há nenhum motivo para jactância, para vanglória, para arrogância, porque é pela graça, é pela misericórdia do Senhor que nós então fomos ligados. Isto é algo precioso. Nos versículos 23 e 24, terminando esse parágrafo, Paulo vai mostrar a restauração de Israel. Então vai ser um milagre, é um milagre da graça de Deus. Olha, versículo 23, eles também, judeus, se não permanecerem na incredulidade, isso é, se não permanecerem na incredulidade, serão o quê? Enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Foram cortados esses ramos naturais por causa da incredulidade. Mas se eles não permanecerem, então, nessa incredulidade, então eles serão enxertados novamente, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. E nós, essa metáfora usada por Paulo, né? Nós éramos uma oliveira brava, fruto ruim, não prestava. Se nós que éramos essa oliveira brava, nós fomos enxertados na raiz dessa oliveira verdadeira, e os judeus foram cortados por causa da incredulidade. Paulo diz: será que Deus não é poderoso para colocá-los de novo, enxertar novamente nesta raiz? Olha a esperança, o argumento do apóstolo São Paulo. Eu sou um grande admirador de Paulo, sem dúvida nenhuma. A teologia, a maneira que ele traz os seus argumentos, são coisas muito racionais, muito lógica. A compreensão que ele tem, a maneira que ele expõe os seus argumentos, então deve levar as pessoas realmente a ver essa graça maravilhosa do Senhor. Agora, o parágrafo aqui do versículo, o terceiro parágrafo, do versículo 25 a 32, então Paulo vai mostrar que Deus vai salvar o seu povo. Deus salvará o seu povo. E precisamos compreender alguns termos usados aqui por Paulo nesse texto aqui. E há várias coisas que nós precisamos tentar responder aqui. Versículo 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério,
para que não sejas presumido em vós mesmo. Aqui vem primeiro esse mistério aqui, esta palavra mistério. Não ignoreis esse mistério. De que mistério Paulo está falando? A gente, ao ler o texto sagrado, uma boa maneira de compreender é fazer perguntas para o texto. Que mistério que Paulo está falando? Paulo está falando de um mistério da salvação do mundo, quando eu digo do mundo, não todas as pessoas, mas salvação tanto de gentios como de judeus. Em Efésios ele vai tratar desse mistério, dizendo que Deus quebrou aquele muro que havia de separação entre judeus e gentios. A graça de Deus é estendida, não a um grupo, a uma nação. A graça de Deus, a salvação de Deus é estendida ao mundo inteiro. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Então o mistério que Paulo está tratando, a ideia de mistério no Novo Testamento, essa palavra, não é uma coisa que nós não conhecemos. A ideia de mistério na Bíblia é uma coisa que não tinha sido revelada antes e agora torna-se revelada. Essa é a ideia de mistério, certo? Mistério não é aquela coisa oculta, é uma coisa que estava oculta nos séculos passados. Grande, por exemplo, é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? A encarnação do Logos, a encarnação do verbo da palavra de Deus. Isso era um mistério antes da vinda de Cristo Jesus. Uma vez que o verbo se fez carne, já não é mais um mistério, é um mistério revelado. Então a ideia de mistério é uma coisa que estava oculta nos séculos passados, mas que Deus faz-se a conhecer agora. Então esse mistério que Paulo está tratando é exatamente essa questão da salvação do mundo, a oportunidade de salvação para todas as criaturas. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja a plenitude dos gentios. Eu já falei sobre isso. O que é essa plenitude dos gentios? Amém? Deus, na sua onisciência, no pré-conhecimento que Deus tem de todas as coisas, e eu acho que daí é importante para entender a questão da predestinação. Deus sabe todas as pessoas que vão se converter, né? E haverá um número de salvos. Ao completar esse número de salvos dos gentios, então, meus queridos irmãos, ou no final, Deus começa a tratar com o seu povo, também os judeus, para a salvação deste povo. A plenitude dos gentios, essa palavra plenitude, eu já disse, essa palavra grega, plerou, é um encher até transbordar, certo? Então, completar esse número de salvos. É a expressão que Paulo usa lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Prehoste é um verbo, no caso, do Espírito Santo. É o teu transbordar. Vai chegar um momento que, então, haverá uma grande conversão desse povo, a plenitude dos gentios assim. Mas pergunta agora, e assim, todo Israel será salvo, como está escrito? Essa expressão, todo Israel será salvo. Como eu disse aqui, então haverá uma salvação do seu povo. Algumas pessoas dizem, o todo Israel será salvo, referindo-se ao Israel de Deus. É interessante que há um versículo lá no livro de Gálatas, né? No final de Gálatas, é interessante a compreensão daquele versículo. A carta de Paulo aos Gálatas é muito dura contra a questão dos chamados judaizantes, mas olha a expressão que Paulo usa lá em Gálatas, e aqui é interessante a gente ler esse versículo de Gálatas. Eu não estou lembrado do versículo, mas é já no final da carta. Gálatas, eu estou procurando o versículo, é versículo 16. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o quê? O Israel de Deus. Há muita discussão sobre isto de intérprete, sobre o povo de Deus e o Israel de Deus. Segundo eles, o Israel de Deus são os judeus. Me parece que a expressão todo Israel será salvo não é uma expressão que se limita apenas aos judeus. O verdadeiro israelita é aquele que anda na fé de Abraão. Haverá uma plenitude de gentios e também de um número grande de judeus sendo salvos. Todo Israel será salvo. Alguns acreditam que todo Israel se refere aos judeus que se converterão no fim dos mundos. E eu acredito na conversão deste povo, mas talvez essa expressão
não fica tão clara que todo Israel será salvo, pode se referir ao grande, à plenitude desses judeus que serão salvos, mas todo Israel será salvo pode ser a plenitude entre gentios e judeus, todo o povo que será salvo pela mensagem da graça de Deus. E a discussão sobre isso, e que na minha maneira de ver, isso não fica tão claro, mas essa expressão, talvez continuando o texto, vai entender mais sobre os judeus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades aqui. Então dá uma ênfase grande a essa questão dos judeus. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Agora, com que Paulo vai continuar falando, veja que está falando sobre os judeus. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Agora, quanto porém eles são amados por causa dos patriarcas. Deus tem uma aliança com esse povo. Deus fez essa aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus é um povo da aliança aqui. E vai citar esse texto aqui, né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E se refere a essa aliança que Deus tem com os judeus, com o seu povo. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para quantos? Para com todos. Não é lindo essa maneira que o nosso querido apóstolo São Paulo expõe esse texto, mostrando essa questão da graça, da misericórdia de Deus para a salvação dos gentios, mas não significa que Deus rejeita o seu povo, aqueles que abriram o coração para a graça, se converteram, como Paulo se converteu, como os demais apóstolos de Jesus, que eram judeus, se converteram, como muitíssimos sacerdotes em Jerusalém obedeciam à fé cristã, milhares de judeus. Porventura, quando no dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas se converteram, quem era aquele povo, meus irmãos? Judeus. Estava ali para celebrar a festa do Pentecoste, meus queridos irmãos, e se converteram. Depois os que dobram o número para quase 5.000 homens em Jerusalém. Quem está em Jerusalém? Judeus se convertendo a Cristo Jesus. Então qualquer judeu que abre o coração em qualquer época, Deus está pronto a salvar. Agora se rejeita, se fecha o coração para Jesus e não aceita Jesus, então o endurecimento vem, sem dúvida nenhuma. Mas a promessa de Deus é que no fim dos tempos, então esses judeus será salvo, todo Israel será salvo, um grande número se converterá a Cristo, a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Israel será salvo, como diz o texto. E Paulo vai concluir dizendo aqui, olha, o último desígnio de Deus é misericórdia. Misericórdia para com todas as pessoas, misericórdia para com a raça humana. O que Deus quer é salvar cada criatura. Que coisa preciosa, meus queridos irmãos. E daí diante desta maravilha, desta compreensão que Paulo tem, que veio o endurecimento a Israel, para colocá-los em ciúme, para que os gentios pudessem receber a mensagem gloriosa da salvação. Nós, os ramos naturais, foram cortados dessa oliveira. Nós que éramos essa planta brava, nós fomos enxertados, e pela graça nós estamos em Cristo Jesus. Se esse Deus poderoso que pegou a gente, que era essa árvore brava, e enxertou, Ele não terá poder de fazer isso com os seus ramos naturais, como diz o texto sagrado, e o texto diz, Ele fará. E vai chegar o momento quando entrar essa plenitude dos gentios, o Israel de Deus será salvo. E daí todo o Israel de Deus não será simplesmente judeus ou gentio. O mistério será quebrado, será o povo de Deus. Todos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o precioso, meus queridos irmãos, que diante da compreensão que Paulo tem
do propósito de Deus, dessa soberania de Deus. E conforme eu disse aqui, começa o texto na soberania de Deus, na eleição de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus do passado. Daí vem a graça de Deus em Cristo Jesus. Há uma rejeição em grande número de Israel, certo? Mas muitos sendo salvos. Então, agora o capítulo 11, ele vai tratar de uma restauração. Esse povo será restaurado e eles serão novamente enxertados nessa árvore de onde vem, e Deus os salvará. E ele vai terminar Romanos capítulo 11 então, mostrando que Deus é exaltado, então nesse seu plano glorioso, nesse plano vitorioso dele. E aqui nós podemos destacar algumas verdades muito especiais. Primeiro, do versículo 33 a 35. Isso aqui é muito interessante. A teologia, meus queridos irmãos, uma boa teologia deve sempre nos levar a uma boa doxologia. São palavras teológicas, né? Que doxa, a palavra doxa significa glória na língua grega. Doxologia, essa palavra tão usada. O que significa doxologia? Por exemplo, acrescentar na oração do Pai Nosso uma doxologia, que não está no texto dos melhores manuscritos. Depois você ora o Pai Nosso que está no céu, né? Perdoa nossas dívidas, como nos perdoa nosso devedor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E diz, pois teu é o quê? O reino, o poder e a glória. Essa expressão, os católicos não oram esse texto aqui, na oração do Pai Nosso termina lá, pois teu o reino, porque isso é uma doxologia que foi acrescentada por algum escritor do Novo Testamento lá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma exaltação diante da sublimidade da oração do Pai Nosso. Então alguém resolveu terminar a oração do Pai Nosso com essa doxologia. Paulo, pensando sobre essa maneira gloriosa, como Deus está agindo na salvação do mundo, tanto de judeus, gentios e judeus, e quando ele mostra que o último desígnio, o propósito de Deus, é a sua misericórdia para com todo. A compreensão doutrinária, a compreensão teológica, então, leva Paulo a uma doxologia. Uma teologia que não leva as pessoas a glorificar a Deus, a não ficar extasiado diante da graça de Deus, do amor de Deus e a glorificar a Deus, é uma teologia capenga, é uma teologia fraca, é uma teologia que não é boa, sem dúvida nenhuma. Uma boa teologia, eu estou falando de teologia, teologia é doutrina, é ensino. Um bom ensino da Escritura Sagrada deve levar então as pessoas a glorificar a Deus, a exaltar. E olha aqui como é que Paulo vai dizer aqui nesses versículos de número 33 a 35. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Citação de Isaías. Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído. Então, meus queridos irmãos, Paulo está realmente transformando essa teologia, nessa doxologia, nessa glória ao Senhor. As coisas profundas de Deus, meus queridos irmãos, devem nos levar então à adoração. E não, meus queridos irmãos, uma especulação frívola disso aqui, meus queridos. Muitas pessoas, com tanta indagação, mas isso aqui é profundo. Essas profundezas de Deus, esses mistérios que estavam ocultos, que Deus vai nos revelando em Cristo Jesus, e aquilo que mesmo que nós não compreendemos sobre a grandeza de Deus, deve nos levar à adoração ao Senhor. É uma coisa linda no livro de Jó, que às vezes passa despercebido. O livro de Jó, aquele servo de Deus que estava naquela luta toda, naquele sofrimento, após perder tudo materialmente, perder os camelos, as ovelhas, perder o rebanho, perder os filhos e perder a própria reputação e depois perde a própria saúde. E começa uma discussão filosófica no capítulo 3, vai até o capítulo 34, 35. E Jó tem muitas indagações. Ele gostaria de estar diante de Deus, fazer muitas perguntas e há muitas interrogações. Mas quando Deus se revela para Jó, interessante, que Deus não responde nenhuma
das indagações de Jó, das perguntas de Jó. Pelo contrário, Deus faz um montão de perguntas para Jó que ele não tem resposta. Mas diante da compreensão da grandeza de Deus, da soberania de Deus, dos desígnios insondáveis de Deus, Jó prostra-se em terra dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam e eu me abomino no pó. Eu falei como qualquer louco, disse Jó. Então, meus queridos irmãos, a compreensão, a questão da teologia não é uma questão só especulativa, mas é uma questão que deve nos levar a essa grandeza de Deus, mesmo aquilo que nós não entendemos. Deve nos prostrar, levar-nos a prostrarmos diante de Deus e adorar esse Deus glorioso e maravilhoso. Amém, meus queridos? Como isto é precioso, meus queridos irmãos. Então, o estudo da teologia deve levar-se à compreensão de que Deus não pode ser, vamos dizer assim, domesticado, nem plenamente compreendido por uma mente finita. Tem muita coisa da teologia que nós não entendemos. Amém? O mistério da Trindade, quem é que entende? O mistério da Trindade, um Deus só, mas a Escritura fala sobre 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então é um triteísmo, é 3 deuses, mas a Bíblia diz não, há um só Deus, não há 3 deuses, é um mistério, mas já existe a pessoa do Pai, do Filho, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é nem o Filho, nem o Pai. Então, pessoas distintas, mas é um só Deus. Mas é um mistério que nós não entendemos. Essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, até onde vai a soberania de Deus, até onde entra a questão da responsabilidade humana. Isso são coisas que nós podemos fazer especulações e as pessoas vão para um lado ou para outro, dando grande ênfase numa ou noutra verdade. Mas para nós isso aí é uma dificuldade que nós não conseguimos conciliar essas coisas. Mas são coisas tão preciosas, que em vez de levar o crente a uma crise, uma coisa, deve levar o servo de Deus a se prostrar em adoração a Deus. Como faz Paulo aqui nesse texto. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, meus queridos? E a grandeza maravilhosa desse Deus poderoso, meus queridos irmãos. O estudo da doutrina deve levar-nos à completa rendição a Deus. Olha o versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Oh, que coisa preciosa. Deus é a origem de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, Deus é a origem de todas as coisas. Né? Hoje há uma especulação muito grande pelos cientistas sobre como é que surge o universo, esse mundo aqui. Me parece que a ideia mais aceita hoje é do chamado Big Bang, não é verdade? Né? De uma grande explosão que nasce. Eu não tenho nenhum problema com essa teoria científica ou com essa afirmação científica. O que é interessante é que nós acreditamos que por trás de todas as coisas existe um Criador. Deus é a origem de tudo. Amém? Uma força divina que começa a dar ordem. Como isso aconteceu? Não há nenhum problema se a ciência conseguir provar, mostrar de maneira clara para a gente, mas, queridos irmãos, a ideia aqui, o que é precioso aqui, que Deus é a origem de todas as coisas. E Paulo está dizendo, porque dele, amém? É dele, a origem está em Deus, meus queridos irmãos. Mas não só a origem, mostra que Deus também é o sustentador de todas as coisas, porque dele e por meio dele, aleluia. Dele são todas as coisas, ele é a origem de todas as coisas. Mas essa é uma afirmação teológica muito boa. A melhor definição que eu já li de Deus é do teólogo chamado Langston. É quando ele disse, Deus é um espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Não tem melhor definição de Deus. É um espírito pessoal. Ele não é matéria, ele é um espírito, mas ele é uma pessoa, um espírito pessoal. E ele é perfeitamente bom. E em santo amor, ele cria, ele sustenta e ele governa todas as coisas. Amém? Glórias ao Senhor. Esse Deus sublime. E é o que Paulo vai terminar esta carta, que dele e para ele são todas as coisas. Mas ele vai terminar dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus é o herdeiro de todas as coisas. Amém? Tudo. Por isso que o Salmo 24 diz que do Senhor é os céus, a terra e tudo que neles há.
Em última instância, Deus é o dono de tudo, amém? Glória a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com o seu poder, com a sua glória maravilhosa. E como isto é precioso. E agora ele então termina que Deus deve ser o alvo de todas as coisas. A Ele, pois, a glória. Quando? Eternamente. A Ele, pois, a doxa. A Ele, pois, a glória eternamente. Teria um jeito mais sublime, mais precioso de Paulo terminar esses 3 capítulos, Romanos capítulo 9, 10 e 11, do que com essa doxologia. Ele vai explicar a eleição de Israel, ele vai explicar a rejeição de Israel por causa da incredulidade, ele vai explicar a restauração deste povo e a salvação, plenitude dos gentios, plenitude de Israel, e vai terminar dizendo, olha, o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. E diante dessa grandeza da misericórdia de Deus, ele vai terminar o capítulo com essa doxologia preciosa. E diante dessa grandeza, dessa sabedoria insondável, o que nós devemos fazer é nos prostrar e adorar esse Deus e dizer a Ele a glória para sempre. Amém. Diga comigo, a Ele a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.